abordar herança e polimorfismo em programação orientada a objetos. Vamos compartilhar aqui a tela. Tá legal. Eu vou fazer uma revisãozinha em banco de dados, num conceito de banco de dados, de projeto conceitual, para vocês perceberem que herança, nós já estudamos herança e não sabíamos que se chamava herança. Vou utilizar minha lousa Excel aqui. Imagine a seguinte situação. Eu tenho que cadastrar clientes, então uma tabela cliente. Então eu vou ter o ID cliente. E os meus clientes, eles podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Se ela for pessoa física, ela vai ter nome, CPF, por exemplo. Se ela for pessoa jurídica, ela vai ter razão social e CNPJ, entre outros dados. Mas com isso daqui a gente já consegue explicar tudo o que... E vamos colocar só mais um atributo aqui, se ele está ativo sim ou não. Né? Se ele está... Às vezes é uma empresa que fechou, ou às vezes até é um cliente que morreu, alguma coisa do tipo assim. Então, ao criar uma tabela com essa estrutura, nós vamos ter alguma coisa do seguinte tipo. Deixa eu colocar aqui, acho que 20 vai ser muito. Vou tentar colocar 15 aí, ficou legal. Então, pensa bem. Chave primária, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, com 4, dá para a gente explicar direitinho o que a gente quer. Então, vamos supor que o primeiro cliente é uma pessoa física. É o João, CPF 123. Se ele é uma pessoa física, os campos razão social e CNPJ, eles não serão preenchidos. E aí, supondo que ele está ativo, sim. A segunda pessoa é o Matheus, CPF 456. Se o Matheus é uma pessoa física, os campos razão social e CNPJ não serão preenchidos. Então, vamos supor que ele também está ativo, sim. Aqui, vamos supor que fosse o supermercado Tonim, nosso cliente. O supermercado, desculpa, só que aí ele não vai ter nome, porque ele é uma pessoa, uma empresa, então ele vai ter razão social e vai ter um CNPJ lá, 5588, etc e tal, e ele está ativo sim. E vamos supor que tenhamos um outro supermercado, Savenhago, vai. Savenhago. Vou diminuir um pouquinho a fonte aqui para não ficar brigando com a formatação. Tá? Ele tem lá um CNPJ tal. Vamos supor que ele está ativo, não. Por algum motivo, vai. Então, e aqui, ele não está ativo. Então, aqui, esses campos não seriam preenchidos. O que nós temos aqui? Não existe aqui um erro total. É possível alguém montar uma tabela chamada cliente que tenha especialmente esses 4 campos, sendo que em algumas situações nós utilizaremos uns e em outras situações utilizaremos outros. Essa daqui é uma situação possível, não é ideal. Muita gente usa isso nos bancos de dados espalhados por aí. Lá no projeto conceitual, como é que isso aqui ficaria? Uma entidade chamada cliente. Essa entidade cliente, ela vai ter o seu atributo identificador chamado ID cliente. E aí nós teríamos os 4 atributos: nome, CPF, razão social e nome e CNPJ. Então aqui seria nome, CPF, razão social e faltou também o ativo.
Esse projeto conceitual, ele seria convertido num projeto lógico e seria convertido num projeto físico que geraria alguma coisa desse tipo aqui. Mas nós já aprendemos que existe uma proposta melhor para isso, que é um recurso chamado generalização e especialização. Como é que funciona? Nós vamos ter uma entidade chamada cliente e, consequentemente, a gente vai ter o ID cliente. ID cliente. E aí, desses atributos todos aqui, quais são comuns tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas? É o ativo. Então, um cliente, tanto se ele for pessoa jurídica como pessoa física, ele vai ter o atributo ativo, ele é comum a todos. Portanto, aqui ele vai ter o atributo ativo. E aí nós vamos ter que criar duas entidades, uma chamada pessoa física ou simplesmente PF, e uma outra chamada pessoa jurídica, simplesmente PJ. Essas duas entidades serão especializações do cliente. Portanto, um cliente pode ser pessoa física, cliente pode ser pessoa jurídica. E aqui o que nós vamos ter? O ID, pessoa física. Quais são os atributos de toda pessoa física? Nome, CPF. Quais são os atributos de PJ? Então, vai ter o ID PJ. E aqui nós vamos ter razão social e CNPJ. E CNPJ. Bom, como é que isso daqui, não vou nem salvar, tá? Como é que isso daqui vai ser convertido em conceitual, em lógico, e depois vai ser convertido em físico? Então, eu vou aproveitar aqui, vou tentar aproveitar, dividir a área de trabalho em duas. Isso, só para a gente poder ver tudo aqui. Tá. E aqui no Excel diminui o zoom. Então, como é que isso aqui, o que vai representar isso aqui? Entidade gera tabela, então vou ter uma tabela chamada cliente. Quais são toda a tabela chamada cliente, o atributo atômico gera atributo identificador, e os campos atômicos os atributos atômicos geram campos, tá? Isso daqui que a gente vai ter na tabela cliente. Na tabela PJ, PF, nós vamos ter o ID PF, nome e CPF, e na tabela PJ, vamos ter o ID PJ, razão social e CNPJ. Bom, está quase pronto. O que acontece agora? Quando nós temos uma especialização, generalização, então aqui é a generalização. Por quê? Todo PF é cliente, todo PJ é cliente. Então, quando a gente olha para cima, generalização. Generalizou. Quando a gente olha para baixo, no sentido oposto, um cliente pode ser pessoa física, um cliente pode ser pessoa jurídica. Então, aqui é a especialização. O que acontece? Lá na regrinha que eu já passei para vocês, a entidade, o tabela especialização recebe o ID da generalização. Então, aqui vai ter o ID cliente e aqui nós vamos ter também o ID cliente. De tal forma que isso daqui vai gerar um conjunto, um banco de dados de 3 tabelas, cliente, a tabela ID cliente vai ter apenas ativo. Agora eu já não preciso mais disso daqui. Posso melhorar o zoom para a gente poder trabalhar melhor aqui, ó. A tabela ID cliente vai ter apenas o campo ativo.
A tabela PJ, PF primeiro, ela vai ter ID PF, nome PF, e a tabela PJ, e ID cliente, né? A PJ, vou fazer aí embaixo. Vai ter o ID PJ, razão social, CNPJ e ID cliente. Tá. É isso aqui que a gente vai ter. Tentar melhorar o zoom. Aqui, ó. Então, isso daqui assim. Isso daqui assim. Isso daqui assim. Joinha. Então tá lá. E vou marcar aqui só para identificar as chaves estrangeiras de uma outra cor. Tá ótimo. Então essa é a estrutura que a gente vai ter. Como é que esse banco de dados seria alimentado? Ora, eu vou cadastrar um cliente. Tá, vai ser gerado o ID 1. Ele está ativo, sim ou não? Sim. Tá, mas quem que é esse cliente 1? Ele é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Ah, ele é uma pessoa física. Então tá. O cliente 1 é o João, CPF 123, gerou o ID CPF, o ID PF1. Vou cadastrar um outro cliente, 2. Ele está ativo? Sim. Quem é? O Matheus. Então é o Matheus, que tem o CPF 456. Ele é referente ao cliente 2. Olha lá, cliente 2 com 2. E gerou aqui o 2. Aí eu vou cadastrar mais um. Ele está ativo? Sim. Quem que é? Ah, é o supermercado Tonim. Então é uma pessoa jurídica. Supermercado Tonim, CPF 55, tal, 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 e ele está linkado a quem que ele se refere? Ao cliente 3. Gerou o ID 1 aqui. E depois o supermercado Savenhago, CPF 556677, ele refere-se... Ah, tá, primeiro tem que criar aqui, né? Mais um cliente, sim, aqui é o não. Então ele é o cliente 4, gerou o ID 2. Tá, vamos centralizar tudo isso daqui. Aqui a gente põe uma borda e aqui a gente põe uma borda. Na tabela cliente, nós vamos colocar todos os atributos que são comuns, tanto para pessoa física como pessoa jurídica. Vamos supor, por exemplo, que a gente quisesse saber qual que é o CEP do endereço. Ora, não importa se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. O CEP, todo cliente vai ter o CEP, não importa se ele é pessoa física ou se ele é pessoa jurídica. Então vamos supor aqui, ó, pegar um CEP 14.055.885, tá? Então, quem que é o cliente que tem que tem o CEP 14.055.085, que é o cliente 2. O cliente 2, ele foi encontrado como sendo lá na pessoa física ou na pessoa jurídica? Ele foi encontrado aqui, ó. Então, esse 2, deixa eu colocar de uma outra cor, vermelho, está linkado com esse 2, portanto, o Matheus, que tem CPF 456, 2 com 2, ele está ativo e o CEP dele é tal. Aí depois tiver celular, documento X, campo Y e assim por diante. Então, essa é a história da generalização e especialização em banco de dados. Na entidade, na tabela, entre aspas, superior, os campos comuns, e depois, nas tabelas específicas, os campos especializados. Tá? Então, o ponto de partida é esse. Tá tudo certo? Tem dúvida? Levanta a mãozinha. Aí eu dou mais uma caminhadinha para isso. Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então tá. Onde é que nós vamos usar isso daqui agora? Na programação orientada a objetos. Nós vamos usar na seguinte situação, ó. Até agora nós tínhamos placas, então
toda placa a gente só tinha placas retangulares ou quadradas, portanto, eram necessários altura e largura. E a partir da altura e largura, nós calculamos a área e o preço. Bom, aqui na placa a gente tem o calcular área e aqui na placa a gente tem o calcular preço. Bom, nós fizemos aqui. Eu estou usando o Excel porque vai ficar mais fácil aqui para eu utilizar enquanto lousa. Então, aqui eu vou mesclar, vou pôr uma borda. Aqui eu não vou mesclar, mas eu vou pôr uma borda externa. E aqui eu vou pôr uma borda externa. Tiro aqui e vai ficar parecendo... Ah lá, parece que é uma classe. É isso aí. Mas isso daqui só funciona para placas quadradas. Imagine agora que nós vamos ter o seguinte, além de placas quadradas, nós vamos ter placas ou quadradas ou, nós temos as placas que eu vou chamar, em vez de quadrada, ela pode ser retangular. Então, eu tenho placas que podem ser no formato retangular, placas que podem ser no formato circular e placas que podem ser no formato triangular. Bom, para todas elas, o preço, para chegar no preço, é o mesmo. Para chegar no preço, a gente precisa calcular a área e precisa calcular, o preço vai ser calculado vezes a área, né? O valor unitário do preço vezes a área. Então, o que vai diferenciar aqui? Todas as placas podem ser retangulares, circulares ou triangulares. Todas as placas vão ter altura e largura? Não. Somente as placas retangulares vão ter altura e largura. Por quê? Para calcular a área de uma placa circular, o que nós precisamos? Do raio. Para calcular a área de uma placa circular, nós precisamos do raio. E para calcular a área de uma placa triangular, nós precisamos do quê? Da base, aí é um pouquinho de trigonometria, né? Da base e da altura. Só que não é a mesma altura do retângulo, é a altura do triângulo. Então, veja só, eu tenho placas. Placas podem ser retangulares, podem ser circulares e podem ser triangulares. O que toda placa vai ter? Toda placa vai ter o cálculo, vai ter o valor da área, que vai ser calculado, e toda placa vai ter preço. Mas nem toda placa vai ter altura e largura, somente as placas retangulares vão ter altura e largura. Somente as placas circulares vão ter raio. E somente as placas triangulares vão ter base e altura. Portanto, o que nós encontramos aqui é um processo semelhante à generalização e especialização que a gente fez em banco de dados. Se isso fosse banco de dados, aqui nós teríamos a entidade generalizada e as entidades específicas. Igualzinho lá no banco de dados, só que a gente não está mais falando de banco de dados. Nós estamos falando de programação orientada a objetos, que tem a mesma linha de raciocínio, por enquanto. Qual que é a diferença? Que uma classe, além dela ter atributos, ela também pode ter métodos. Aí é o seguinte, ó, a forma de cálculo da área retangular é a mesma forma de cálculo da área circular? É a mesma forma de cálculo da área triangular? Não. Cada forma geométrica tem uma forma de cálculo específica, própria. Portanto, eu não posso usar só um calcular área aqui em cima, que serve para todos. Eu vou ter que ter o calcular área específico desse, eu vou ter que calcular a área desse e vou ter que calcular a área desse. Então, tem que estar entendendo tudo que está acontecendo aqui. Por que o calcular área tem aqui embaixo? Porque para eu calcular a área de um retângulo, eu preciso da altura e da largura. E a forma de cálculo é altura vezes largura.
Se a placa for, então, só contornando, altura vezes largura, calcula a área. Então, toda placa tem área. Mas se ela for retangular, eu preciso da largura, altura e da largura. E a forma de cálculo é própria dela. Se a placa for circular, eu preciso do raio, porque para calcular a área é πr ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado. Então, toda a placa tem altura, mas se ela for circular, eu preciso saber o valor do raio e a fórmula de cálculo é a área é πr ao quadrado. E se a placa for triangular, eu preciso da base vezes a altura. E como é que calcula? Base vezes a altura dividido por 2. Por isso que eu tenho atributos específicos, atributo específico e atributos específicos. E tenho atributos gerais. Toda placa tem área e preço. E uma placa retangular, desculpe, o que ela tem? Uma placa retangular tem altura, largura, área e preço. E uma placa circular, o que ela tem? Raio, área e preço. E uma placa triangular, o que ela tem? Base, altura, área e preço. Isso com relação aos atributos. Aí, veja bem, em uma placa retangular, eu tenho a forma própria de calcular, específica para calcular a área. Então, para toda a placa, eu precisarei calcular a área. Só que eu não vou colocar aqui uma fórmula que calcule para todas. Eu vou ter que fazer especificamente nessa. Portanto, a classe retangular, ela vai ter que ter um método calcular a área que é específico, não é o geral. A classe circular vai ter que ter um método específico, calcular área. Não vai poder usar o geral. E a classe triangular vai ter um método específico, calcular área, não vai poder usar o geral. Agora, a partir do momento que a área foi calculada por meio dos métodos específicos, a forma de cálculo do preço é sempre a mesma. É a área vezes a unidade, o preço unitário do metro quadrado. Então, se essa apresentação aqui que eu fiz para vocês, ela ficou clara, o resultado vai ser isso aqui, ó. Nós temos uma superclasse ou classe mãe. Então, placa é uma superclasse ou classe mãe, e dela nós temos 3 classes que herdam o que placa tem. Por isso que vem o conceito de herança. Eu tenho a subclasse ou classe filha, que se chama retangular. O que retangular tem? Tem o atributo área, tem o atributo altura, mas também tem desculpe, largura, altura, mas também tem área e preço. O que é a classe filha circular? Quais são os atributos dela? Ela tem raio, mas ela herda área e preço. E o que é a classe triangular? Quais são os atributos? Base e altura, específicos dela, mas ela herda área e preço. Portanto, veja só, vamos tentar apenas verbalmente falar. Aquela janela que nós fizemos a aplicação, a primeira coisa que eu vou selecionar vai ser qual é o tipo de placa. Vai dar um clique, seleciona como se fosse alguma coisa. Clique, seleciona, selecionei circular. O que nós vamos ter que apresentar no formulário? Qual é o raio? Informe o raio. Informou o raio, mandou processar, os dados serão apresentados. Caixa de seleção, clicou, uma placa retangular. O que nós vamos ter que informar? Altura e largura. Calculou a área, calculou o preço, apresentou. Tá? Então, aqui o que nós temos é um diagrama de classes que tem uma superclasse chamada placa. Aqui, ó, eu preciso corrigir todos eles, que é tudo com letra maiúscula, que eu fiz e não prestei atenção. Então, retangular. Aqui, circular. E aqui, triangular.
triangular. Então, existe uma superclasse chamada placa e subclasses que são retangular, circular e tricular. Também pode ser chamada de classe mãe e classes filhas. A classe filha ou as classes filhas sempre têm os atributos próprios mais o que herdam da classe mãe ou da superclasse. E ela pode ter atributos que serão métodos que serão escritos especificamente para elas. Então, eu vou ter um método calcular área específico para retangular. Eu tenho um método calcular área específico para circular. E eu tenho um método calcular área específico para triangular. Todas têm calcular área. Portanto, calcular área, por teoria, ele vai ter que estar na superclasse placa-mãe. Mas aqui ele não vai ser implementado. Ele vai ser implementado aqui embaixo, aqui e aqui. O que é forma? Como é que o método é implementado? Ele vai ter um conteúdo, um conjunto de instruções. Não é a forma? Por que se chama polimorfismo? Porque o mesmo método vai ser implementado de uma forma, de outra forma e de outra forma. Então, esse é o conceito do polimorfismo. Na aula de hoje, eu apresentei isso. Na aula da semana que vem, o que nós vamos fazer? Rever isso daqui e nós vamos fazer o nosso projeto, aqui eu posso apagar. Nós vamos fazer um novo projeto chamado classe com placa com polimorfismo, e aí nós vamos aprender a criar todas essas classes. Só vou voltar lá um pouquinho para a gente fechar a aula. Então, deixa eu pegar aqui o ML. Aqui, ele já trouxe até aberto. Então, nesse projeto novo que nós vamos fazer, nós vamos criar um package de classes. Quantas classes teremos? A classe placa. E nós vamos dizer que retangular herda de placa. Nós vamos dizer que circular herda de placa. E que triangular herda de placa. E aí vem todo o processo de implementação, algumas palavrinhas novas que nós vamos aprender lá, tá? Então, eu apresento hoje. Semana que vem a gente não parte do zero, já tem alguma coisa, faz a recordação. E é isso aí. Ficou assim razoavelmente claro? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu sei que ainda falta muito para a gente caminhar, aprender, mas a ideia é como um todo. Ficou tranquila? Se tem alguma dúvida, levanta a mão. Belezinha, todo mundo de mão abaixada. Então é isso aí. Estou encerrando a gravação dessa parte da aula. Ela vai ficar disponível no Teams e lá no YouTube.